Olá, me chamo Henrique Souza e eu vou estar trazendo para vocês aqui um mini curso que eu pretendo estar falando tanto das questões técnicas e tanto quanto as questões de orientação para quem quer fazer uma nova tatuagem ou quer fazer a primeira tatuagem, questões que é importante saber, né, às vezes até desmistificar ou orientar questões de cicatrização para as pessoas que querem fazer uma tatuagem, tanto aqueles que querem ingressar na área da tatuagem. Eu já trabalho não há tanto tempo assim que se diga que eu seja um grande mestre da tatuagem, porém o conhecimento que eu adquiri até agora, um pouco que eu já adquiri na tatuagem, eu acredito que eu posso estar falando algumas coisas com vocês através desse mini curso, né? Vou estar passando um pouco de experiência e das minhas pesquisas, tendo em vista que eu estou preparando um TCC em cima de, dessa linha de pesquisa, né? Que é a tatuagem, dessa técnica. Que é... Então, vamos iniciar aqui. De modo geral, é, para você se tornar um tatuador hoje, não requer muito, né? Apesar que algumas coisas são quase que inevitáveis. É de extrema importância que a pessoa tenha uma certa noção de desenho, tenha no mínimo um apreço pelo desenho, um carinho assim especial pelo desenho, porque né? E, e assim, eu busquei a faculdade justamente porque eu já queria tatuar. Então, na minha cabeça, se eu conhecesse um pouco de arte, tanto questões teóricas como prática, e entre outras, iria me ajudar muito na tatuagem um dia. Então, antes mesmo de eu virar um aprendiz de tatuador, né, eu já tentei buscar um conhecimento mais aprofundado no desenho, porque eu acreditei que aquilo ia ser de extrema importância para mim. Hoje eu estou concluindo a faculdade e é basicamente o mesmo tempo que eu tenho de estudo, né? Porque apesar que eu já trabalho há uns 3 anos, né? Porém a pesquisa e o estudo nunca para, né? E nem deve parar para ninguém nessa questão de entrar na tatuagem ou qualquer outro ramo da arte. Entendeu? Ah, eu vou estar falando sobre a minha experiência profissional, conhecimentos técnicos e uma orientação também para aqueles, como volto a repetir, que pretendem se tatuar, que às vezes no meu pequeno espaço que eu tenho, é, chega diversas pessoas às vezes trazendo as mesmas dúvidas, as mesmas perguntas, mitos e como é que eu posso dizer, tabus sobre a tatuagem. E às vezes eu acho que seria interessante trabalhar isso aqui, pelo menos um pouco com vocês, tá ok? Eu vou falar sobre as agulhas aqui bem rapidamente. Elas, em modo geral, funcionam na mão de um tatuador como pincéis, só que em vez de cerdas de pelo ou cerdas sintéticas, são cerdas de aço, né? E tendo em vista que elas são consideradas como pincéis, tem diversos tipos de agulha. Assim como existe um pincelzinho chato, um pincelzinho de língua de gato curvado, o pincel zero, né? Existem diversos tipos de agulhas e a forma que elas são soldadas também meio que simulam um pincel de fato. Ah, tem diversas marcas com diversos preços no mercado.
são quase todas uma faixa de preço relativamente baixa, pelo menos essas tradicionais. Hoje em dia existe outros mais modernos, que seria cartucho, né? São para tipo de máquinas específicas, mas eu vou tratar aqui somente das agulhas tradicionais com vocês. As agulhas de traço, elas são soldadas em forma uniforme e bem juntinhas. No caso, vai ter de uma numeração desde 1. Eu, particularmente, eu nunca trabalhei com agulha de traço mais grossa do que 11. Porém, eu acredito que exista até 20 ou mais. Eu acredito que bem mais. Para pintura, eu já vi alguns tatuadores no Instagram trabalhando com máquinas com 39, 50 agulhas de pintura, né? Que aí elas são soldadas de uma forma um pouquinho mais diferente, parecendo um pincelzinho quadrado mesmo, chato. Mas dentro das minhas limitações de profissional, que eu pretendo passar as instruções para vocês. Cartucho eu praticamente ainda não trabalho, então não irei falar deles aqui. Assim, usei poucas vezes cartucho, não tenho tanta intimidade com eles e não vou falar deles aqui. Antigamente, essas agulhas eram soldadas pelo próprio tatuador, ou seja, o tatuador, para você de fato virar um tatuador, hoje em dia não tanto porque você encontra tudo feito, né? Mas ainda exige, requer sim um pouco de conhecimento de design, né, para você elaborar os trabalhos, ou seja, no mínimo um conhecimento com Photoshop, Corel. É bom que você desenhe também. É bom que você tenha uma noção assim de eletrônica, porque você vai trabalhar com voltagem. Uma técnica que requer eletricidade, então você tem que ter umas noções de amperagem, voltagem para regular suas máquinas, né? Saber uma noção de biossegurança, entendeu? Tem diversas coisas assim e detalhe, às vezes essa noção de biossegurança não pode partir somente do tatuador. O cliente em si, ele tem que buscar, apesar que o tatuador tem que orientar, né, seu cliente, mas o cliente também tem que ter essa noção por si só, porque muitos às vezes saem do estúdio orientado e simplesmente ignora, entendeu? O que o profissional falou. E isso acontece em modo geral com todos os tatuadores. Eu posso citar que acontece com todos, de fato. E é uma coisa que a gente sofre. Eu posso falar por todos dizendo isso daí. E eu vou explicar isso um pouco mais para frente também, né? Uma coisa que a gente tem que colocar uma pontuação é o suporte, né? O suporte que a gente vai trabalhar dentro da tatuagem, ou seja, onde vai receber a arte, né? É a pele. A pele, diferente de qualquer outro suporte, diferente de outro suporte, que você vai na papelaria e escolhe uma espessura, uma qualidade de papel e vem com um padrão, né? Por exemplo, você chega numa papelaria, aí você pede, olha, eu gostaria de um bloco Canson 180 gramas, né? E aí o vendedor vai te trazer. Todas as folhas daquele bloco vai ser exatamente igual. Na tatuagem, cada cliente vai vir de uma forma. Tipo, tem cliente que vai ter uma pele mais seca, outra mais oleosa. Tem cliente que nunca usou um hidratante de pele na vida, nenhum protetor solar. Outros já têm um cuidado maior com a pele, né? Normalmente esses têm uma certa facilidade melhor para a gente trabalhar esse tipo de suporte, esse tipo de pele, né? A pele em si, ela tem 3 camadas, né? Ela é composta por 3 camadas, bem finas mesmo, que seria a epiderme, derme e hipoderme, né? Que ali você já está meio que interagindo com a gordura e tal, né? E
o pigmento ele vai ficar ali na segunda camada de pele, que seria a derme. Muitas pessoas que não têm o hábito de passar hidratante de pele e tal, tem uma certa complicação na hora da gente trabalhar, ou às vezes de cicatrizar. Então, não tem como você se adaptar e criar regras em cima da tatuagem para tudo, porque às vezes muita coisa vai funcionar em um cliente e outros não. Aí, como assim? Então quer dizer que às vezes a gente vai se arriscar ao fazer uma tatuagem? Teoricamente sim, porém na prática não é bem isso. Por quê? Às vezes um cliente ele pode ter uma alergia de algum tipo de situação, como que de algum, como é que eu posso dizer, produto. Alguns têm alergia a álcool, outros têm uma série de coisas que às vezes ele nem sequer sabe. E às vezes só vai descobrir no processo da microcirurgia da tatuagem, de modificação, né? Antes do início da tatuagem, normalmente a gente pede uma ficha de anamnese, né? Onde o cliente vai dizer, olha, vai responder se tem diabetes, se tem algum tipo de doença contagiosa, algum tipo de alergia, ou sei lá, vai falar tudo dele, né? Assim, tipo sanguíneo, às vezes eu peço na minha ficha de anamnese, porque tudo isso pode influenciar. Alguns clientes têm uma certa reação alérgica a algumas cores, como o vermelho principalmente. O vermelho, algumas marcas antigamente costumava colocar mercúrio, e mercúrio é um mineral que é bem tóxico, né, para gente, né, para a pele humana, principalmente, ela ia ter um certo risco. Porém, é uma quantidade baixa. Não sei se ainda as marcas ainda têm esse hábito de utilizar no dia a dia, né, da fabricação de suas tintas, mas ele ainda é considerado uma cor assim que pode causar certas a pele, o sistema imunológico de algumas pessoas podem recusar, né? E, e não ficar um bom resultado após a cicatrização. Então, querendo ou não, tem algumas coisas sim que é de fato um tiro no escuro, mas o cliente ele meio que tem que ir sabendo fazer isso, porque tanto que não é permitido, né, não é legal fazer tatuagem em menor de idade, porque é uma decisão que não é que seja perigosa, mas é uma decisão muito forte a ser tomada, né? Algo que não vai ser do seu corpo e tal, não sei o quê. Porque todos esses tipos de tinta, independente do que seja composto, os seus, a sua, a sua, a sua receita em si dela, né? A composição dela, são todas liberadas pela Anvisa. Então tem um órgão que fiscaliza isso aí. E se ele libera para o mercado, é porque não tem tanto perigo assim para a saúde, não vai comprometer, né? Mas existe sim um certo comprometimento pelos dois lados, tanto para quem quer tatuar, que corre o risco de vir acabar se furando com a agulha, às vezes o cliente pode se assustar, dar um pulo, saltar na maca, alguns mexem bastante, né? Então o cliente ele tem que tentar manter o controle também, às vezes até para ajudar o tatuador, né? Manter até a segurança dele, que, sei lá, e a sua própria segurança. Porque se o tatuador se fura uma agulha que está batendo a tantos vezes por segundo, dependendo da voltagem, sei lá, 100 vezes por segundo, 80, né?
é meio difícil o cliente, ele tá ali com a agulha em cima da pele do cliente, se furar e ele não acabar furando o cliente automaticamente. Então vai ter uma certa contaminação ali cruzada de diretamente, né? Porque aí se tiver alguma coisa, ou o tatuador, uma hepatite ou alguma coisa assim, ou o cliente, ambos já se contaminam. Então é uma profissão de risco biológico, né? E fazer uma tatuagem, você também está de fato se comprometendo com essas questões aí. E tem essa questão da lesão corporal, né? Então, por esses motivos, fazer uma tatuagem antes dos 18 anos não é permitido judicialmente, a menos que seja com a autorização dos pais, e eu acredito que seja acima dos 16 anos, né? Pode fazer uma tatuagem com a autorização dos pais, e essa autorização tem que ser autenticada em cartório. E aí você leva para o estúdio, né? E vai ser xerocado e uma versão fica com os pais, né? E outra com o tatuador. Basicamente assim que funciona, né? Ah, todo tipo de arte, todo tipo de trabalho que a gente faz no papel é possível sim fazer na pele, porém com certas limitações, porque como eu disse, ele é um suporte diferente dos outros, entendeu? Ah, tem a questão do tom, né? Do tom de pele, oleosidade, flacidez, o local que você vai fazer, tudo isso pode influenciar no trabalho final. Se você pega uma pele bem clara, para fazer um trabalho preto e cinza, por exemplo, você tem uma gama de cores, assim, uma gama de tons, né, para se trabalhar bem maior, né? Você, para quem já teve alguma certa noção assim no digital, pode saber melhor o que eu estou querendo dizer quando você vai trabalhar filtros e níveis e de tons de cinza, né? Aí tem lá aquela barrinha e aí se você imagina que você vai trabalhar num papel que tem uma certa tonalidade, você tem que trabalhar cores mais escuras do que aquele. Do mesmo jeito é na pele. Se você trabalhar cores muito claras em uma pele morena, não vai ser destacar. É daquele nível de tom, você tem que ter a percepção do tom da pessoa para cima, entendeu? E em alguns casos, ou quase todos os casos do preto e cinza, quando você vai utilizar o tom mais claro do desenho, você já deixa a própria pele da pessoa. Então, a pele da pessoa ela tem que ser o tom mais claro a ser utilizado, nada além disso, sempre acima dali. Você só pode trabalhar. Então, quanto mais escuro a pele, mais limitado fica os tons que você pode utilizar. Isso falando para quem possivelmente gostaria de iniciar, né? No questão das camadas de pele, se você trabalha e acaba atingindo, ultrapassando a derme, você tem chances muito altas de comprometer tanto o seu cliente em questões de fato causar uma lesão corporal nele, né? Apesar que a tatuagem em si, de modo geral, ela é uma cicatriz, né? Uma marca que você vai estar fazendo, mas eu digo no questão de causar um queloide, uma ferida maior, né? De um grau maior. Mas se você consegue atingir somente a derme ali 1,5 mm, no máximo 1 mm, 2 mm, no máximo estourando, porque eu particularmente gosto de trabalhar com bastante agulha para fora, porém eu não coloco todo toda a agulha dentro da pele da pessoa, né? Eu simplesmente faço isso para mim poder enxergar melhor a agulha batendo na biqueira. Alguns alguns nomes que eu vou citar aqui que seria de objetos, ferramentas,
eu vou estar mostrando na segunda parte do mini curso, em que possivelmente até eu mesmo apareça aqui durante essa parte. Vocês já não vão estar vendo o meu rosto e nem alguns tipos de objetos que eu vou estar mencionando, como por exemplo biqueira, silêncio, vários tipos de ferramentas que um tatuador pode estar utilizando, e eu vou estar citando aqui. Às vezes pode confundir a mente um pouco no início, mas eu vou estar esclarecendo melhor, mostrando, né? Enfim, vamos adiantar. As questões dos pigmentos, como eu já havia falado, às vezes elas uma forma de rejeição, né? A pele, o sistema imunológico da pessoa pode sim. Isso é raro, muito raro acontecer. Eu quero fortalecer isso aqui para não estar também só assustando cada um de vocês aqui, né? E tem diversos tipos de pigmento, né? Biocompatíveis. Essa é uma marca gringa, a marca de fora não é aceita no Brasil. A Anvisa não permite ela, né, aqui no Brasil, mas não significa que ela é ruim, né? Ela só não é permitida por questões burocráticas das judiciais, né, do país, né? Mas ela é uma marca muito boa, na minha opinião, uma das melhores que existe. Eu particularmente nunca usei, mas já vi muitos tatuadores falando muito bem dela, alguns que nem são patrocinados por ela, fala muito bem mesmo. Eu já vi trabalhos finalizados com ela, utilizando ela, que, né, é uma tinta de altíssima qualidade, de fato, assim, sem negar. Porém, temos diversas marcas brasileiras também que a gente utiliza. Aqui eu vou estar mostrando uma espécie de tabelinha sobre os pigmentos, né? Tem os inorgânicos e orgânicos. E vou estar falando dessa questão da biocompatibilidade também. A composição química de pigmentos orgânicos e inorgânicos. Os inorgânicos são através de minerais e tal, metais, igual eu falei de mercúrio, como é que eu posso dizer, chumbo, várias coisas assim. Eles, como você pode ver aqui, ó, cadê? Toxicidade. Eles têm uma toxicidade, uma biocompatibilidade mais baixa, né? Aliás, mais alta, né? Assim, é de questão de toxicidade, eles são mais alta, eles têm uma chance maior de ofender o organismo da quem vai receber, né? Porém, volto a repetir, tem todo um órgão, né, no Brasil que fiscaliza isso daí, e as que são inorgânicas também e estão no mercado, não significa que vai te trazer algum risco na tua vida, assim, na sua saúde. Porém, em modo geral, as orgânicas são bem mais saudáveis, vamos supor assim. Porém, tem as suas deficiências, como o quesito durabilidade, resistência à luz, né? Estabilidade química, né? Baixa estabilidade, excelente estabilidade, durabilidade, né? Tamanho das partículas, no caso ambas depende da moagem, no caso o pigmento em si, né? O tom das cores, as cores são um pouquinho mais vibrantes, as outras são mais opacas. Tem toda ótima resistência à luz, fotossensibilidade. As que não são tão ofensivas, elas têm um efeito colateral, né, meio que inferior às outras, vamos supor assim. Se a pessoa tem uma certa reação, é um pouco mais difícil, praticamente nula. Só que se o sol já é inimigo da tatuagem em modo geral, se for uma tinta que foi orgânica, né, que é o caso até mesmo dessa daqui que eu citei, que é uma tinta vegana, né, uma empresa vegana,
é, ela tem uma sensibilidade maior à luz. A chance de desbotar essas coisas assim, se você não cuidar, não usar um hidratante de pele, protetor de pele da cicatrização, ela tem uma chance maior de desbotar e a tatuagem perder aquela qualidade, né, que você pagou por ela. Então, para preservar, é importante usar sempre hidratante de pele e protetor solar, principalmente nesses casos aqui. O tatuador, ele sabendo que ele trabalha com pigmentos orgânicos, ele já vai te falar, olha, utilize sempre muito o protetor solar e tal. Porém, essa orientação serve para ambas, tá? Ainda mais na cidade que a gente mora, que é Marabá, que o sol, todo mundo sabe que é bem extravagante, né? Então, não tem como a gente tampar o sol com a peneira no sentido de literal da palavra, né? E querer esconder coisas que são, né, inegáveis, tá? Aqui eu vou estar falando novamente sobre a pós-tatu e recomendações. Quando um trabalho é finalizado, volto porque que eu disse que também cabe ao cliente ter essas noções, porque para o resultado final da tatuagem, que é cicatrização, que é quando a arte de fato se concretiza, né, é 50-50. É 50% o tatuador e 50% o cliente. Porque, de modo geral, o que o cliente está lhe vendendo é aquilo que ele concluiu o serviço e lhe bateu a foto. Basicamente é isso. Um cliente ele só vai ter o direito, né, da questão, até questões do direito do consumidor mesmo, né? Se por acaso você chegar em um estúdio e você pedir um cavalo e o cara te tatuar um coelho, né? Tá certo que eu tô exagerando aqui, mas é, se o trabalho foi bem executado, está finalizado, você saiu, você aprovou, ali é meio que você. Ele vai te orientar como você vai cuidar dela. E você tem que, em dúvidas, perguntar, mandar mensagem para seu tatuador para poder perguntar assim como você vai tá cuidando, né, desses 50% restante aí do trabalho, que é contigo. Né? A execução artística cabe ao tatuador, porém os cuidados do corpo, né, cabe ao dono do corpo, ao dono da pele, e não ao tatuador. Né? Ele só foi o prestador do serviço, né? Então é 50-50, aquela questão. Cuidar da pele, não adianta o tatuador falar, olha, não pegue sol, não coma camarão, não coma carne disso, daquilo outro. E às vezes o cliente sair do estúdio e ir direto na praia, entendeu? Exibir a tatuagem nova e tomar um banho, né? Então assim, não é recomendado, né, você coçar, retirar a casca, porque ao tirar a casquinha corre o risco do pigmento vir junto, né? O pigmento acabar saindo junto com a casca, né? Igual aquela questão assim que a gente ouvia muito quando criança, quando se machuca, rala, que a tatuagem ela é uma cicatriz, é um machucado, né? Que vai ficar ali durante uns dias, que vai cicatrizar e depois de cicatrizar que vai ficar legal, né? Vai ficar de fato concretizado a arte. E a gente ouvia muito assim a mãe da gente falar: moço, menino, não coce a ferida, não arranque a casca, não deixa cicatrizar, porque conselho de mãe vale para sempre, né? No caso, a tatuagem, se você tira essa casquinha, você não só fere mais ainda, prejudicando seu ferimento, como você vai retirar o pigmento. É um ferimento, só que com pigmento dentro. E aí a epiderme precisa se reconstruir, né? Você vai passar um reconstrutor dermal, um óleo de girassol, uma pomadinha que o tatuador indicar, e cada um acaba indicando um, uma espécie de pomada diferente de cada profissional um para o outro,
ou às vezes o mesmo profissional indica 3, 4 tipos de pomada para cada tipo de situação, local, ombro, perna, porque depende, né, a flacidez, a elasticidade muda para um local para o outro, pele, algumas são mais oleosas, outras mais secas, então à medida que o profissional tem mais experiência, ele vai aprendendo a lidar, às vezes ele recomenda uma pomada, o cliente toma como é que fala? Uma espécie de alergia à pomada em si, à composição da pomada. Então é uma série de problemáticas que vai acontecendo no dia a dia que vai causando você ter um certo mais de experiência. Eu mesmo já tive que lidar com diversas situações assim. Às vezes você indica um produto para o cliente, ele chega na farmácia, o farmacêutico querendo até lucrar um pouquinho e também de fato temos que respeitar o conhecimento de cada um, né? E às vezes o cara, mas isso aqui vai cicatrizar melhor, beleza, vai cicatrizar mais, só que às vezes pode causar perca de pigmento que não é o que você quer, né? Aí você vai cicatrizar o machucado, porém tem umas que elas cicatrizam da forma errada. Seriam bom para uma cicatrização comum, de um machucado comum, mas a tatuagem não é um machucado comum, ela é uma ferida, só que com pigmento dentro e a gente quer preservar isso. Ou seja, é bom seguir de fato a risca o que o seu tatuador está falando, por mais que ele não seja um médico, não seja um farmacêutico, ou seja lá o que for. Ele tem um mínimo de noção do que ele está fazendo nessas questões de tratamento da pele. A questão assim da alimentação, que a gente recomenda, não coma isso, não coma aquilo, não coma camarão, caranguejo, carne de porco, linguiça, salsicha. É regra porque nenhum tatuador vai querer se expor, querer colocar a mão no fogo e falar o seguinte: olha, vai lá, come seu camarão, come sua calabresa, come isso, aquilo. Lógico que um camarão e um caranguejo já é uma coisa assim meio que extravagante, mas eu vou tentar dar um exemplo aqui. Alguns clientes que eu já tenho frequência de vir aqui no meu estúdio, tatuar e tal, tem um hábito muito grande de comer ovo, por exemplo, come ovo diariamente. Então o organismo daquela pessoa já meio que se adaptou com aquele alimento de uma forma tão grande que ele não vai estranhar mais, entendeu? Por mais que ele esteja debilitado, o sistema imunológico ou a pele estiver ferida, ele não vai estranhar e não vai prejudicar tanto, né? Às vezes até uma carne de porco que o cliente comer, tiver costume, o organismo dele tiver habituado a comer, não vai influenciar em nada na tatuagem, entendeu? Então, querendo ou não, isso é besteira de certa forma, mas pode sim, porque não, como eu volto a repetir, não é uma regra. Tem certos organismos que às vezes um ovo pode comprometer o trabalho, né? E o tatuador nunca vai te falar, não, se você tiver costume, pode comer. Não, ele não vai querer se arriscar. Então ele vai falar para você e na dúvida segue. Não custa muito fazer isso. Se você achar, porque como eu disse, é 50-50. Se você achar que aquilo não vai comprometer você, seu organismo, não vai se atritar com aquele alimento durante o período da cicatrização, é por sua conta e risco. Só que às vezes o cliente, ele depois que cicatrizar, ele não vai se contentar com uma certa perca do resultado, né, durante o processo de cicatrização, e não vai querer aceitar que foi porque ele fez isso ou aquilo outro, né? E às vezes o profissional conhece de cara quando o cliente fez alguma coisa errada, né? Assim, por exemplo, eu vou falar aqui de piscina, rio, mar e sexo. Sexo também está um pouco relacionado à questão do alimento, porque às vezes as pessoas me perguntam: sexo pode e tal, pá. Eu particularmente volto a pôr a minha teoria de que se você tem um vínculo amoroso com uma pessoa só, você faz sua relação sexual ali com seu marido, sua esposa, não há uma possibilidade muito alta de interferir,
né? Até porque um período de cicatrização é 30 dias, então, né, tenha dó. Mas, se você chega e faz uma relação sexual com a cidade inteira, sei lá, às vezes vai para uma festa e fica com 5 pessoas diferentes, você vai estar se misturando, o seu organismo vai estar se interagindo, vai estar se misturando com diversos outros organismos em um momento que o seu sistema imunológico, o seu organismo vai estar tentando se contrair para defender e até expulsar pigmento, né? Expulsar uma coisa que não pertence a ele ali, né? Ele percebe que está tendo uma interação de um organismo estranho entrando para ele, para se alojar, que no caso é a tinta, né? E vai tentar expulsar, vai tentar, sabe? Então, ao ter relações sexuais, tenha muito cuidado, assim, né? Tente também, né, usar preservativo, só que mesmo assim ainda existe uma chance muito alta de, de, de dar ruim, né? Se você for ter relações com diversas pessoas, assim, sabe? E às vezes quando você já está habituado com aquela mesma pessoa há um bom tempo, às vezes não dá em nada, não, né? Aí o fato da piscina, o rio e o mar eu até coloquei aqui uma imagem para vocês de um feijão, né? Feijão bem engeadinho. Quando a gente coloca um feijão de molho, né? Assim, por muito tempo na água, às vezes até para cozinhar. Eu lembro que antigamente a minha mãe colocava até para quando era um feijão um pouco mais velho, deixava dar uma amolecida, né? Assim na água para depois quando cozinhar dar aquela economizada no gás e tal. Aí cozinhar mais rápido, né? Pelo menos era o que ela falava que era uma técnicazinha dela lá. Mas aqui você observa que ao deixar de molho, ele engia, né? Então ele absorve tudo que tá ali, aquela aguinha ali, ó. Tanto que aqui tem, nessa foto, tem aqui essas folhinhas, né? Que talvez seja algum tempero. Ele vai absorver tudo que tá ali naquela água, né? Ele chega tanto, ele vai absorver tanto que chega em dia. Isso acontece com o corpo da gente também. Não sei se vocês já perceberam em algum momento, a mão, ela engia, os dedos ficam todos engiados. Quando você deixa a mão muito de molho, assim, sei lá, na manicure, alguma coisa assim, o dedo fica meio engiadinho. A tatuagem também não vai gostar muito disso. E piscina tem cloro, né? O rio às vezes tem coisas pior, mar tem sal. Então não é bom, né? Não é bom que você tome banhos de nada que vai se deixar submersa a sua tatuagem. Porque às vezes você pergunta, mas o chuveiro também tem cloro. Pois é, mas no chuveiro você não vai deixar de molho para ficar igual um feijão a sua tatuagem, um feijão geado. Então assim, evita, né? Tem um pouco do bom senso, daquele conhecimento. O que eu disse? O cliente ele meio que tem que, se ele não sabe, ele tem que procurar para o tatuador, às vezes até na internet hoje com o Google, né? A internet ela meio que ajuda bastante, tá? Olá, então vamos para a segunda parte do mini curso, né? Aqui eu vou estar partindo para o decalque, né? Que é a parte que a gente vai estar fazendo a retirada do desenho. No caso, esse desenho foi um desenho que eu fiz há um tempo atrás, né? Eu fiz partindo de uma pin-up com uma rosa, né? Como uma referência. Ah, para você fazer esse procedimento que eu vou fazer aqui da retirada do decalque do desenho, é bastante simples. Você meio que vai precisar de uma lapiseira ou uma caneta. É detalhe, é interessante que seja de ponta rígida, né? No caso, a, o grafite, né? Da lapiseira tem que ser de ponta rígida. Um HB, sei lá. Tem que ser bem duro, né? Porque se você usar uma ponta muito macia, ela vai se desgastar rápido e vai fazer variação de linha. Vai ter variação de linha e às vezes você não vai conseguir ter aquele decalque bem fiel ao desenho, que é o que realmente você vai estar buscando na tatuagem, né? Que é
que é tentar reproduzir igual, né? Por mais que tenha sido uma criação sua, na tatuagem você tem que buscar sempre, né, reproduzir aquilo que o cliente está chegando para pedir, né? Então vamos tentar aqui fazer esse decalque. Eu vou estar usando um papel ectográfico, U20, tá? U20. Eu gosto de usar ele porque ele é o mais forte, mas tem outros. Particularmente eu só conheço o 20 e o 80, mas parece que tem outros também, como o 100 e por aí vai, tá? Esse papel aqui é o papel carbono, né, o ectográfico. Ele é aquele mesmo que era utilizado antigamente para retirar provas, né, cópias de prova nas escolas, que até saía, quem lembra aí, vocês que pelo menos eu me lembro que lá no ensino fundamental eu recebia a prova e às vezes ela tinha um cheirinho de álcool, né? No caso, esse mesmo papel aqui, entendeu? Que a gente vai estar trabalhando. A gente vai tirar apenas essas duas aqui. Eu poderia usar esse daqui, que é uma espécie de papel seda, né, que vem. Só que, como pode observar, ela tá bem borrada, porque ela meio que fica como uma proteção entre o carbono e essa outra folha de cima aqui, ó, né? Então eu gosto de tirar as duas, porque esse borrado vai passar para a pele também e o decalque vai ficar muito borrado, muito confuso. Então eu retiro também, sabe? Eu retiro isso daqui. Aí aqui, ó, eu já posso tá fazendo decalque. Eu posso utilizar qualquer canto, né, do desenho. Aqui percebe que ele veio com uma falha de fábrica aqui assim, ó. Às vezes eu evito colocar, entendeu? Tento pegar essas partes que estão bem mais, ó, vocês podem, deixa eu ver. Ela já tem um certo, ó, só em eu esfregar, ela solta muito fácil. Então, eu vou estar utilizando essa parte aqui. Tudo que há necessidade de fazer aqui é simplesmente contornar todo o desenho, né, com a lapiseira. Então eu vou estar fazendo isso aí para vocês verem. Aqui, ó, eu posso levantar para dar uma olhadinha se tá saindo certinho o desenho. Esse desenho eu escolhi ele meio que porque ele tem um pouco de tudo aqui. Ele tem linha, né? Tem preenchimento sólido e tem um pouco de sombra aqui nessa rosa do desenho, né? Assim, eu vou repetir. Eu falo desenho porque assim, na tatuagem é interessante, muito interessante que se você não sabe desenhar, pelo menos procure estudar desenho à medida que você vai iniciar no aprendizado na tatuagem também, porque vai ser de extrema necessidade, vai ser bem eficaz, vai tornar seus trabalhos mais rápidos, mais eficazes, mais perfeitos. Enfim, vai encurtar o seu processo de aprendizado, estudar desenho também. Então, eu diversas vezes vou estar falando, me referindo à tatuagem como um desenho, porque vai mudar somente o suporte, em vez de papel, você vai estar utilizando a pele humana, né? Então, é isso, não estranhe. Normalmente quando eu vou fazer essa marcação de sombra, eu simplesmente faço isso, ó. Entendeu? Eu não faço uma linha contínua, não faço. Não faço uma linha contínua, eu faço uma linha pontilhada, que aí eu vou saber. Não há problema se eu retirar do local, eu posso voltar e colocar em qualquer outro lugar, não vai interferir em nada no meu desenho. O que importa
é esse lado, não esse lado aqui da folha de carbono, da folha ectográfica, né? Não, o que importa é essa que vai ser colada na pele, né? Aliás, transferida para a pele utilizando o transfer, né? Às vezes você pode até tentar colocar meio que quase que em cima, simplesmente para economizar papel ectográfico, mas não é meio meu objetivo aqui. Às vezes quando você escorrega um pouquinho a caneta, aí às vezes quando é pra fora eu faço assim, ó, né? Porque aqui eu já vou saber que essa parte, como eu tô fazendo sempre traços finos, e se isso acontecer no momento do decalque, é melhor que aconteça aqui do que na tatu, né? Você vai fazer essa diferença, assim, que é pra saber, né? Que daqui pra trás não vale, sim daqui pra dentro. E se por acaso isso acontecer na hora que você for tatuar, tem, no caso, como é uma folha aqui tem preenchimento sólido, é sempre pra dentro que você tem que tentar levar, porque às vezes quando a gente está iniciando, pode ocorrer, né, de a mão sentir, não ter tanta firmeza, a máquina pesa um pouco, e às vezes a gente acaba, né, trepidando um pouco. E às vezes se você leva para dentro do desenho, o risco, em vez de ir para fora, igual aconteceu aqui, é menos, é menos, como é que eu posso dizer, complicado para você resolver, entendeu? Porque é o seguinte, aqui dentro, se eu coloco um efeitozinho de sombra, como realmente já tem, eu vou simplesmente preencher de preto, não vai ter tanta diferença assim, entendeu? Agora, quando acontece pra fora é mais complicado, né? Fora da margem do desenho aí já. Veja como é. Eu só tô considerando essa parte de dentro. Aqui eu fiz meio que uma outra forma que alguns tatuadores costumam fazer pra demarcar a sombra, né? Que é tipo meio que fazer uns risquinhos assim. Bora ver como ficou aqui. Ó, vendo? Isso aqui eu não costumo muito fazer, porque às vezes pode atrapalhar. Depende, né? Cada um faz. Porque o decalque ele é como se fosse um mapa, né? Cada tatuador vai fazer de uma forma. Eu, particularmente, prefiro fazer assim. Fazer desse jeito. Que eu fiz antes, que é a demarcação, entendeu? De linhas pontilhadas. Aqui eu fiz meio que pra poder dar uma outra forma de demonstrar, né? Porque na tatuagem é meio que adaptação. Cada um vai estar fazendo de uma forma, né? Que vai se achar mais confortável. Não existe uma regra, assim, uma ciência exata no desenho, né, na tatuagem. Então a gente vai estar colocando sempre aquilo que se sentir melhor. Vai fazer da forma que se sentir melhor e que saia um resultado, né, esperado. Então é isso. É assim, eu particularmente tento tirar o meu decalque quase igual quando eu vou tatuar, porque assim, aqui meio que você já vai sentindo como é que é o desenho, né? É como se fosse um aquecimento. Por exemplo, se observar, eu tento fazer uma linha contínua, contornando o desenho, em vez de fazer esse tipo de linha aqui, ó. Entendeu? Uma linha que seria tipo emendando o traço, né? Assim. Eu prefiro fazer assim do que
vir contornando. É bem mais interessante. Porque na hora de tatuar, a gente tem que manter de uma forma só. Ó, em um caso como esse aqui, acontece aquilo que eu disse, em vez de entrar para dentro, né, você tenta pensar que você nunca, em hipótese alguma, pode errar. E se sentir que tu vai errar o decalque, tenta levar a mão para fora, né, como se você tivesse, sei lá, dirigindo, pilotando, sei lá, e vai ver que vai bater em alguma coisa, joga pro lado que tem menos perigo. É mais ou menos isso. Eu acho que é um exemplo interessante, né? Até porque aqui é só um esboço, né? O que vai valer mesmo é lá na hora de tatuar. Eu dei uma pausa aqui pra poder acelerar um pouco aqui, né? O desenho, porque tava muito ruim pra mim ir desenhando e filmando aqui. Mesmo com o apoio do tripé. Aí o que eu fiz? Eu dei essa desenhada até agora, né? E eu vou mostrar uma coisa, porque às vezes quando a gente pensa que completou praticamente todo o desenho, tá esses borradinhos assim, é porque, como eu disse, ela solta muito fácil, e aqui é onde eu tava apoiando o dedo, assim, né? Em um momento ou outro eu apoiava o dedo em cima do papel e borrava, mas não há problema isso daí também, né? Às vezes, quando eu chegar nesse ponto, eu já começo a fazer... Aqui eu vou utilizar um celular, né? Pra poder dar uma iluminada contra o desenho. Mas... em geral, eu uso a luz mesmo. Porém, se eu fizer isso, vocês não vão ver. E talvez, por mais que eu pegue uma luminária, uma lanterna, alguma coisa, talvez não vai dar. Então eu vou utilizar o celular, né? Pegar aqui o celular, botar... Aí eu vou dar uma olhada aonde eu já passei o traço, onde eu tô esquecendo, né? Eu vou ver aonde eu já consegui marcar sombra e desenho. Aqui é meio que como se eu estivesse fazendo um raio-x no meu decalque, né? Pra saber se tá tudo certinho, bacana, entendeu? É mais ou menos isso, entendeu? Então eu vou dar mais uma pausada, tá? Pra continuar. Esse risco de fora é aquele do contorno que eu tava fazendo uma simulação pra vocês verem a diferença da linha contínua lá, né? Pra uma linha mais peluda e tal, esculpida, sei lá, como vocês preferem chamar, né? Que há diversos nomes para isso. Aqui eu praticamente já estou terminando o decalque. Aí eu vou mostrar mais ou menos o que eu quis dizer aquela hora sobre ver se eu tô esquecendo alguma coisa, sabe? Vamos ver. Ó, aqui na rosa eu já pude identificar que aqui assim eu não passei, né? Essa parte. Aí tem alguns lugares aqui, ó, nessa folha também, que eu não marquei a sombra. Aqui eu já conseguiria tatuar, né? Olhando para a referência, entendeu? Apesar que tem aqui também, eu ainda não contornei. Porém é o seguinte, quanto melhor um decalque, melhor, ou aliás, maior as chances de você conseguir realizar uma boa tatuagem. Porque se você deixa muita coisa para trás, você vai ter que realizar isso lá na hora, no free machine mesmo, né? Ou seja, diretão na máquina, né? No caso, é possível você fazer, igual eu falei, aqui possivelmente eu já faria. Talvez o que eu ainda me atentaria seria esses dois riscos aqui, né, da folha, da pétala, e aqui, ó, essa parte aqui. A relação à sombra, normalmente eu não marco tanto, eu vou mais pela referência e reproduzo olhando mesmo, né? Agora traço, ó, tipo aqui, ó, essa sombra eu não marquei. Aqui da gotinha d'água que eu só fiz o círculozinho onde ela vai ficar. É meio que só para marcar qual objeto vai ficar em tal local, né? Tipo, tem uma gota d'água aqui, eu vou lá e circulo ela.
mais ou menos isso. Entendeu? Não tem muito segredo não. Vou dar mais um. Então, aqui eu já estou numa minha bancada pré-montada, né, que eu fiz para facilitar a explicação e tal, pá. Eu isolo tudo com plástico filme e algumas coisas eu gosto de utilizar bandagem autoaderente, né? Tudo que eu vou estar pegando depois do procedimento, assim, essa parte até aqui, até sem as luvas eu poderia estar fazendo, né? Porque ainda eu não vou ter o contato. Só que a partir do momento que eu vou abrir alguma coisa, eu já tenho que estar de luva. Por exemplo, se eu fosse abrir, isso aqui é um cartucho, né? Uma agulha um pouco mais recente, né? Essa aqui é uma agulha tradicional com arte soldada direto nela. E essa aqui o método é um pouquinho mais diferente. A agulha é meio que já vem aqui dentro já e tal. Eu poderia até abrir ele aqui só para mostrar, porque eu mencionei ele antes e não tive a oportunidade de explicar. Aqui, ó, tem uma arte que vai meio que pressionar essa parte e aí a agulha vai sair para fora, assim, ó, mais ou menos fazendo esse movimento, né? Lá a agulha tradicional, ela faz direto isso com o batedor da máquina aqui, né, no caso. Faz isso aqui já em cima. Aqui eu coloco diluente, né? Coloco diluente também, interessante dar aquela isolada, plástico filme, tinta, vaselina. Aí eu coloco aqui o borrifador isolado também. Aqui tem água e sabonete líquido, né? Às vezes a gente pode utilizar também alguns outros produtos próprios para tatuar, só que eu costumo utilizar o sabonete com água, o sabonete em especial que eu uso é o Protex Vitamina E, porque vitamina E é cicatrizante. E alguns produtos que eu utilizei, alguns clientes tiveram uma espécie de alergia, então sabonete neutro, algo que já é próprio para higienizar, é mais difícil, né, ter algum tipo de reação. Esse aqui é para as agulhas tradicionais, né, para colocar dentro. O cartucho não há essa necessidade. Aqui um mixer de tinta para misturar. Aí aqui eu corto o canudinho aqui do cotonete para colocar no mixer, para na hora, quando eu colocar a tinta aqui, ó, no batoque com diluente, mexer bacana, né? Mexer bem uniforme, de uma forma bem diluída mesmo, assim, a tinta, né? E aqui os EPIs, no caso, que um deles eu já estou usando, que é a luva, máscara, né? Os palitos de abaixador de língua, picolé, eu utilizo para ficar pegando vaselina, né? Tanto aqui, nessa que é mais sólida, ou essa que é em gel, eu utilizo para pegar vaselina. Aqui eu vou estar trabalhando com duas máquinas, uma rotativa, uma bobina, então um mecanismo um pouco diferente. Não tem como eu entrar muito aprofundado nesse estilo aqui, de o que é uma faz, o que é a outra, porque não tem como explicar tudo sobre a tatuagem dentro de um vídeo de 2 horas, né? Então eu vou ser um pouco mais eficaz do que técnico. Eu acredito que possivelmente futuramente as pessoas que gostarem, que se manifestarem interesse, eu até posso fazer futuramente um workshop, alguma coisa mais aprofundado. Só que aqui eu vou mais de fato tatuar e filmar a tatuagem, né? Aqui depois daqui eu não vou. Aqui no caso eu coloquei os papéis, né? Os papéis toalha também, que eu vou estar usando. Passou essa parte aqui, eu não vou estar mostrando muitos detalhes técnicos, simplesmente vou tatuar e mostrar o passo a passo ali. Só quando for trocar agulha, alguma coisa assim, que eu vou estar... Então, eu vou estar passando agora pro momento de colar o decalque, né? Tirei o decalque. Eu tive que tirar outro decalque porque o primeiro tinha borrado. Provavelmente vocês vão perceber alguma diferença no decalque anterior para esse, porque eu tive que
Na hora de colar, eu fui tentar colar ele para fazer um teste numa pele artificial e acabou que eu borrei o desenho, né? O carbono borrou, virou uma confusão na hora que eu fui colar. Então aqui eu meio que já depilei a perna dele, né? Vou só fazer aqui o processo. É interessante que depile, né? Por mais que tenha pouco pelo, porque o pelo ele interfere um pouco na agulha, né? Na penetração, porque pode engatar entre elas, né? Como, por exemplo, uma agulha que tenha, sei lá, 5, 7, por aí vai, quantidade de agulha, ela vai ficar entre as agulhas, os pelinhos vão encaixar e a tinta não entra direito. Entendeu? Vou colar aqui, passar o transfer. O transfer. Aí tem que pressionar alguns minutos. Minutos não, segundos, aliás. Né? Eu retiro e eu vejo se pegou certinho todo o ângulo. Entendeu? O desenho está centralizado. Basicamente é isso. No processo de colar o decalque, espera uns 15 minutos ele secar para iniciar o procedimento da tatuagem. Normalmente eu uso esse período para montar a bancada. Agora passando para o procedimento da tatuagem, eu vou iniciar traçando com uma agulha de 3RL, ou neste caso um cartucho de 3RL. Poderia estar fazendo esse procedimento com as agulhas tradicionais, mas como eu quis mostrar ele, né, o cartucho, acabei fazendo com o cartucho de 3RL. Irei traçar ele todinho onde tiver linhas contínuas. Depois que fizer toda a marcação do desenho, vou vir sombreando e fazendo um preenchimento sólido. Aí, passando para a etapa final de acabamento e detalhes. Aqui sempre tem que estar se atentando a passar um pouquinho de vaselina. Eu gosto de deixar a pele bem limpa, porém na hora de limpar tem que tomar cuidado para não acabar apagando o desenho, né, o decalque, porque ainda mais para quem estiver começando, se isso acontecer é bastante problemático. Então fazer o máximo possível para não apagar o decalque. Às vezes até em limpar, quando a gente está iniciando, acaba ferindo muito a pele. Então tenta manchar menos, né, de tinta, vai buscando pouco a tinta, de pouco em pouco, né, para não manchar muito. E quando for limpar pressionando, ou se puxar igual eu fiz aí algumas vezes, puxar bem lentamente, né, para não atritar muito a pele, e de uma forma que não arraste para cima do desenho do decalque, e sim para fora da tatuagem, porque se puxar para cima do decalque pode acabar borrando ele, perdendo o decalque e apagando. Hold me close till I get up. Time is
side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them. To see the horizon turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And agora aqui nessa etapa, que já está todo traçado o desenho, eu vou estar utilizando uma Magnum Round, né? Isso que seria o nome da agulha que eu vou utilizar. A máquina é uma máquina de bobina, não é mais a rotativa. Pontuando também que a máquina anterior era uma Electra Pop, né? E agora é uma Lauro Pauline de bobina. Uma curiosidade aqui, por aquela hora eu falei RL, né? Rod Line, ou seja, é uma linha redonda, né? Uma linha única assim. Essa é como se fosse um pincel chato de 11 agulhas, né? Uma Magnum Round de 11 agulhas, e elas são soldadas de uma forma que a ponta parece uma espécie de língua de gato, né? Eu acredito que, assim, eu gosto e acredito, e muitos outros também falam isso, que para fazer uma sombrinha um pouco mais suave, sem machucar muito a pele, sem deixar muito a marca da agulha, apesar que aí era um trabalho mais solto, não havia tanta necessidade, para deixar a marca na pele, né? Marca assim que você vê a passagem da agulha no trabalho depois cicatrizado. E às vezes nem quando tá pronto, né? Quando a gente finalizou o trabalho, a gente não enxerga tanto. Aí eu fiz todo esse procedimento utilizando ela. Aí um cantinho ou outro que às vezes eu pegava e trocava de novo, botava outra máquina, que eu tava usando as duas simultâneas na fonte, simultaneamente.
às vezes um cantinho, como olho, boca, nariz, eu pegava outra máquina. Mas em geral, ela foi praticamente daí pra frente só na máquina de bobina, né? Eu fiz quase todo o procedimento aí de tatuagem usando máquina de bobina. Então, é isso.
universe inside you. So won't you wake up now and see? Don't hide away the things you're feeling. Unlock your mind and lose the key. There's a universe inside you. You should never have to hide. I can see the stars inside you. Please just open up your eyes. There's a universe inside you. Inside you, so much more than people know. I've seen you fighting your emotion. I hope you stay and won't let go. There's a universe inside you, so much love to leave behind. Stop the path of devastation. You should live for all the hype. Inside you, why are you pushing it away? Leave behind your own deception and learn to live another day. There's a universe inside you, your galaxy of happiness. I just wanna help you find it. We'll explore in baby steps. There's a universe inside you. You've gotta give it room to breathe. So let the universe excite you, 'cause that's the way it's meant to be. You are the sun in my sky. Even when the stars will die, you are gonna make me shine. You make me shine, 'cause I'm born to recognize. Through my life, I will be by your side. And I'll be there when you fall. Yeah, and there'll be no pain at all. And I'll be your shelter from the storm and waves. Be your shelter. I'll be there if you fall and take you on the lonely road. Know that you're not alone yet, 'cause I'll be your shelter from the storm. You are the sun in my sky. Even when the stars will die, you are gonna make me shine. You make me shine, 'cause I'm born to recognize. Through
Aqui eu já vou estar fazendo a aplicação do branco nos pontos de luz que eu achar que fica interessante, né, na imagem. É importante realçar que o branco na tatuagem ele é um pigmento de difícil aplicação e que, dependendo da forma que você aplicar, você pode acabar ferindo demais a pele e ainda não ter um bom resultado na cicatrização. Porque por ele ser muito claro, às vezes a gente insiste muito no mesmo lugar para aplicar, porque às vezes acaba não percebendo de imediato. Eu gosto de esperar alguns segundos, uns minutos até, dependendo do tamanho da área que eu preenchi, para ver se de fato vai pegar o pigmento. Na tatuagem também é importante falar a respeito da questão da rejeição de pigmento que pode ocorrer por parte do organismo. Alguns organismos também podem estranhar o branco, mas em geral funciona normal. Quando isso ocorre, a gente simplesmente dá mais uma retocada. Se fosse uma área maior, também era interessante colocar o branco depois da cicatrização, em uma segunda sessão, em uma outra oportunidade. Caminhando para o término da tatuagem, logo em seguida eu vou estar limpando o desenho, higienizando a pele e plastificando, né, com plástico filme para poder os poros dar uma fechada e descansar a pele. E descartando o material no devido local, agulhas, materiais cortantes, tesoura de escapec, isso de plásticos, tinta, papel toalha, jogo no lixo comum. É importante ter o descapec para não misturar as agulhas com o lixo comum e na hora de você enviar para o lixo, acabar furando, né? O pessoal da prefeitura que vem recolher o lixo. É bom ter um destino certo, né, para o lixo que você vai jogar, porque você não pode jogar as agulhas contaminadas no lixo comum da rua, entendeu? Ou uma empresa própria para coletar o lixo, ou você leva até o posto de saúde para descartar.